Alunos e alunas do 8º ano, vamos para a nossa aula número 5, o Iluminismo. Vocês já pararam para pensar, imaginar, viver num tempo em que o seu nascimento ia determinar o resto da sua vida? É disso que nós vamos falar hoje. No século XVIII, na Europa, a sociedade era estamental. O que vem a ser isso? Estamental é quando a sociedade era dividida, hierarquizada. O que determinava a sua vida social era o seu nascimento. Se você nasceu na nobreza, estava tudo certo. Seus privilégios eram garantidos. Se você estava no meio do clero, no meio dos sacerdotes, também os seus privilégios estavam garantidos. Mas se você nascesse como um burguês, como um camponês, como um comerciante, você jamais poderia mudar a sua posição social. Você poderia até juntar dinheiro. Você não receberia os privilégios da classe dominante. E era assim a vida no antigo regime. E disso nasceu muitos questionamentos. Muitos intelectuais começaram a questionar essa desigualdade. E começaram a questionar o absolutismo. Que esse movimento é chamado Iluminismo, que questionava, de fato, essa escuridão, essa falta de luz do conhecer. E é sobre isso que vamos conversar hoje. E esse movimento veio estimulando outras pessoas em outros lugares, como, por exemplo, nas Américas. Foi esse movimento, esse pensamento iluminista, que estimulou a independência dos Estados Unidos, as 13 colônias da Inglaterra, como também estimulou a Revolução Francesa. E foi a partir desses momentos que começaram a questionar os direitos humanos, Constituição e o cidadão, e foi conquistando lugares de pertencimento. Vamos conhecer esse período? Nesse antigo regime, a desigualdade era normal. Todo mundo aceitava isso com uma naturalidade. Foi contra isso que surgiu o Iluminismo. O termo Iluminismo nasceu pois eles acreditavam que na Idade Média se vivia em trevas, onde a Igreja Católica que determinava todo e como e quem viveria dentro dos privilégios ou sem esses privilégios, quem pagaria os impostos e quem não pagaria impostos. E claro, quem pagava os impostos eram as classes mais pobres, enquanto os privilegiados estavam na nobreza e no clero. Então eles acreditavam que só a razão poderia direcionar a humanidade a caminho da luz. Então vejamos que, graças a todos esses movimentos intelectuais, hoje vivemos sobre as luzes do iluminismo. Hoje, se você nasce pobre, não necessariamente você vai morrer pobre. Hoje nós temos condições de mudar a nossa posição social. Nós temos mobilidade social, com todos os direitos adquiridos, como a educação, que propõe e que nos possibilita uma vida melhor. Então, essa história que nasceu pobre vai morrer pobre não existe há séculos. Vamos nos empenhar a trazer luz do conhecimento para as nossas vidas. Ok? Pois acreditava-se que todo o poder, principalmente dos reis e rainhas, eram divinos. A teocracia. Tudo o que acontecia era porque Deus quis. E para os iluministas, que traziam a luz para sairmos da escuridão desse período sem um raciocínio lógico. E ainda relembrando o período do absolutismo, os teóricos como Tom Hobbes, que defendia o Leviatã. O Leviatã, o personagem mítico que era o do mal, que a população, o ser humano normal, não teria condições de lutar contra ele, que somente o rei, pois o rei era o escolhido de Deus para combater Leviatã, que teria autoridade divina e os homens entregariam ao rei o poder para defendê-lo. Thomas Hobbes usava o mito de Leviatã para justificar a sua teoria que o homem é o próprio lobo do homem, que o homem não é capaz de segurar os seus instintos. E por isso era dado ao rei o direito de resolver os problemas sociais. O Jacques Rousseau, que era da realeza do rei Luís XIV, que defendia que o rei era escolha divina. Ele era rei porque era divino, era abençoado, era ungido por Deus. Tudo isso
deu ao poder absolutista a esses reis todo o poder na mão de um só. E no Iluminismo também vieram os teóricos para combater essas teorias e, dessa forma, combater a desigualdade e buscar a liberdade. Temos o teórico inglês John Locke, que ele acreditava e defendia que a vida, a liberdade e a propriedade eram direitos naturais do ser humano, que o ser humano tinha a capacidade de escolher os seus governantes e, assim, fazer um contrato com esses governantes, que os governantes garantissem todos esses direitos naturais. E se o governo, os governantes, não cumprissem esse contrato, o povo teria todo o direito de destituí-los. Então, John Locke acreditava e defendia na individualidade do ser humano, que nós temos o poder em nossas mãos, que somos nós que decidimos o nosso destino. Os direitos naturais, a felicidade, a liberdade e a prosperidade. E que só poderíamos resolver os nossos problemas com um pacto social, que nós colocaríamos pessoas para governar, os governantes. E se esses governantes não cumprissem com o pacto, com esse contrato, a sociedade teria todo o direito de destituí-los. Temos o filósofo e teórico Montesquieu, um francês, que dividia os poderes para que os poderes não ficassem na mão de uma única pessoa. Então ele dividiu os poderes em legislativo, executivo e judiciário. Vocês conhecem esses poderes, essa divisão? Então vamos lá. Executivo. São representados pelo presidente da República, governadores de estado e prefeitos municipais, que são todos eleitos pelo voto direto. O legislativo, no âmbito federal, os deputados e senadores da República, deputados federais que compõem a Câmara Federal e os senadores que compõem o Senado, também eleitos pelo voto popular. Temos no âmbito estadual os governadores e nas assembleias legislativas os deputados estaduais, também eleitos pelo voto popular. No âmbito municipal, os prefeitos e vereadores, também eleitos pelo voto popular. No judiciário, nós temos os juízes, nos tribunais, nos supremos tribunais federais, que não são eleitos pelo voto popular, mas são indicados pelo presidente e escolhidos pelos deputados e senadores. E no âmbito estadual, os tribunais estaduais judiciários, que também são escolhidos, são apontados pelos governadores e escolhidos pelos deputados. No âmbito municipal, não há o poder judiciário. Essa proposta de divisão de poderes do Montesquieu é para evitar o abuso de poderes, que um poder não ultrapasse o outro. Dessa forma, havendo o equilíbrio, como é ou deveria ser até os dias de hoje. Temos o francês Voltaire, a famosa frase: posso não concordar com nada do que dizes, mas defenderei com todas as minhas forças o direito de dizê-los. Com isso, Voltaire defendia a liberdade de expressão e que o governo estaria submetido à soberania popular. E ele defendia também que o homem era naturalmente bom e que ele poderia ser desvirtuado pela sociedade. Esses filósofos trouxeram esses pensamentos iluministas que prevalecem até os dias de hoje, estimulando cada vez mais movimentos revolucionários, não só na Europa, como nas colônias da América, principalmente, como também estimulou a Revolução Industrial. Temos um outro teórico filósofo, o Adam Smith, que trouxe o pensamento do liberalismo econômico, que combatia o mercantilismo. A ideia do mercantilismo era acumular riquezas, acumular metais. Lembram do mercantilismo lá no 7º ano? As características do mercantilismo? Então, uma delas era juntar riquezas, que acreditavam que quanto mais metais, mais rico seria a nação. Adam Smith propõe do liberalismo econômico, que quanto mais se produz, quanto mais se cria empregos, quanto mais se comercializa, mais lucro a nação teria.
Então, quanto mais se trabalha, mais riqueza é adquirida. O liberalismo econômico defende o fim da intervenção estatal. E esse pensamento que hoje nós temos na economia, o liberalismo, que defende que a economia deve ser mantida entre a procura e a oferta. Adam Smith também tem uma concepção sobre o ser humano. Ele defende que o ser humano, de fato, ele nasce egoísta. Ele nasce e vai se preparando só pensando nele. Porém, com os contratos sociais, com a vida em si, vai desenvolvendo a simpatia pelo outro, o sentimento pelo outro. E com isso vai criando um autodomínio com a vida social e trazendo a ordem social. Com isso, não ficaria limitado apenas com a intervenção do governo em suas vidas. Que aí garante e defende o hoje liberalismo. O iluminismo também atuou na educação. Pois se vocês sabiam que nem todo mundo tinha o direito a uma escola, a educação, a aprender a ler e escrever, que era somente as escolas privadas e direcionada principalmente para os filhos dos nobres, e que quem regia isso era o clero, a igreja que dominava, a igreja que era os detentores do saber e da distribuição do conhecer. Foi o iluminismo que trouxe a proposta que a educação tem que ser para todos e gratuitos. Mesmo com todo o movimento iluminista nesse período, não foi garantida a educação gratuita para todos, mas houveram alguns avanços. Então esse trabalho, esse movimento do iluminismo lá no século XVIII, nos garante hoje, em pleno século XXI, você aí, com a sua garantia do seu direito de estudar, uma escola gratuita e com muito mais, com transporte, com merenda. Então não vamos desperdiçar essa grande conquista. Vamos aproveitar o nosso direito à educação. Bora estudar, bora nos qualificar para uma vida bem melhor. E nós temos também um movimento iluminista. Olha como o processo do iluminismo foi se abrangendo, foi alcançando todas as áreas do conhecimento. Também na literatura. Os teóricos e filósofos também escreveram livros. Voltaire, em 1759, escreveu o livro Cândido ou Otimista. Era uma grande sátira às pessoas que acreditavam piamente que o poder do rei era, sim, divino, que Deus escolheu aquele indivíduo para governar com todos os poderes, para se tornar um absolutista e, com isso, poder ter a legitimidade de resolver a vida de todos, que, na verdade, resolvia a vida dele e dos seus. Temos também Rousseau, que também escreveu ficção para propagar as ideias iluministas. Em 1757, ele escreveu Emílio ou da Educação, explicando que a educação seria uma forma de transformar as pessoas. Ele acreditava e defendia que, pela educação, preveniria que o menino poderia se tornar um homem mau. Então, no século XVIII, muitos monarcas, o que são monarcas? Monarcas são reis e rainhas. Inspirados pelo iluminismo, buscaram essa modernização para as suas administrações para ficar mais eficazes. Porém, muitos deles não abriam mão dos poderes, do absolutismo. O despotismo esclarecido. O que são os déspotas esclarecidos? Déspotas são aqueles que têm o poder na sua mão, todos os poderes, que defendem o absolutismo. Esclarecido que, apesar disso, eles entendiam o iluminismo, ele entendia a razão, porém não abriam mão do poder. Então, traziam essas ideias pela metade, porque não abriam mão. Por isso, o despotismo esclarecido. Entre esses reis, nós temos a rainha Catarina II da Rússia, os reis Gustavo III da Suécia, o rei José I de Portugal, Frederico II da Prússia, José II da Áustria, Carlos III da Espanha, que fortaleceu as suas administrações com as ideias iluministas, porém não abriram mão do absolutismo. Carlos III fortaleceu a sua administração nas colônias da América, expulsando os jesuítas e, com isso, fortalecendo e dominando cada vez mais, criando o vice-reinado no Rio da Prata. Com isso,
aumentando a dependência das colônias com a metrópole. Ficamos aqui com as ideias do iluminismo e tendo a consciência de tudo que vivemos hoje vem de muito tempo atrás. Então, já que hoje nós vivemos com todas as garantias dos nossos direitos, façamos com dignidade os nossos deveres e que aproveitemos todo o momento para que possamos nos engrandecer, nos tornarmos cidadãos. E hoje, em reflexo das ideias iluministas, existe uma Constituição onde determina os direitos e os deveres. Vivemos num país democrático, com o direito de escolher quem nos representará. Então é a partir daí que a gente vai desenvolvendo a nossa cidadania, que possamos nós termos a inteligência emocional e intelectual para fazer as escolhas mais corretas e garantir que o nosso futuro seja muito melhor que o nosso presente. E que não voltemos para um passado sem a lógica, sem a razão, sem o conhecimento. Vou deixar aqui uns kits para que vocês respondam, seja por e-mail ou aqui nos comentários. E se você gosta de aulas objetivas, é aqui o seu lugar. Na próxima aula, nós vamos entender todo o processo da independência dos Estados Unidos, as 13 colônias da Inglaterra. Não percam a próxima aula. Até lá!